Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia filosófica antiga, mas que, olha, continua super atual e oferece um modelo muito poderoso para a gente pensar sobre o caráter. É uma jornada para a gente entender o que realmente significa ser uma pessoa virtuosa. Quem nunca se pegou pensando nisso, né? A gente vive esses dilemas. Generosidade demais vira desperdício? Calma demais é apatia? Encontrar a medida certa nas nossas atitudes e na nossa personalidade é uma luta constante, uma experiência que todo mundo compartilha. Mas onde é que a gente traça essa linha? E é aqui que a coisa fica interessante. A ideia central que a gente vai explorar hoje é exatamente essa. Ser uma pessoa virtuosa não tem a ver com ser perfeito, sabe? Mas sim com a habilidade de encontrar um equilíbrio, um meio termo de ouro entre dois extremos. Então vamos lá, vamos entender a estrutura por trás disso. A ideia é a seguinte: toda virtude, toda qualidade, na verdade, é um ponto de equilíbrio que fica exatamente no meio de dois vícios opostos. Esse é o conceito-chave de tudo, o meio termo. E é importante dizer, isso não tem nada a ver com ser medíocre ou em cima do muro. Pelo contrário, o meio termo aqui é o pico, o ponto exato de excelência entre o muito e o muito pouco. Então, o modelo funciona mais ou menos assim. Imagina uma balança. A virtude está sempre ali no centro, mantendo o equilíbrio. De um lado da balança, a gente tem a falta, a deficiência. Do outro lado, a gente tem o exagero, o excesso. Esses são os dois vícios que ficam cercando a virtude. Para isso ficar mais claro, vamos aplicar esse modelo a um exemplo bem concreto, uma coisa que todo mundo entende, a nossa relação com dinheiro. Olha só que interessante, a virtude aqui é a liberalidade, que a gente pode entender como uma generosidade com sabedoria. Num extremo, na deficiência, está a avareza, aquela pessoa que se apega demais ao dinheiro. E no outro extremo, no excesso, está a prodigalidade, que é a pessoa que esbanja tudo, que gasta sem critério nenhum. E a fonte que a gente está analisando traz um ponto genial sobre isso. A verdadeira generosidade não é só sair dando as coisas, é uma arte. É saber dar o que é certo para a pessoa certa, na hora certa e principalmente pelos motivos certos. Exige muito discernimento. O texto vai além e detalha o perfil dessa pessoa liberal. Ela sente alegria em ajudar, entende que o dinheiro é só uma ferramenta para fazer o bem. É o oposto completo do pródigo, que dá para qualquer um só para se exibir, e também do avarento, que só quer acumular por acumular. Ok, agora vamos subir um degrau. Vamos pegar um conceito um pouco mais abstrato. Porque essa mesma estrutura não vale só para dinheiro, não. Ela se aplica também ao nosso senso de valor próprio, à nossa autoestima e à honra. No campo da autoestima, a lógica é a mesma. A virtude aqui tem um nome bonito: magnanimidade, que significa grandeza de alma. Ela fica exatamente entre a humildade indébita, que é quando a pessoa se acha menos do que ela realmente é, e a vaidade, que é ao contrário, se achar muito mais do que se é. A chave para a magnanimidade está toda nessa frase. É ter uma autoavaliação elevada, sim, mas uma que seja justa, que tenha fundamento. Não é arrogância, de jeito nenhum. É, na verdade, um autoconhecimento profundo sobre o próprio valor e potencial. E como é essa pessoa magnânima? Bem, segundo o texto, ela tem uma confiança tranquila. Ela foca em coisas grandes, em ações honradas e não perde tempo com riscos bobos. É uma pessoa transparente em suas relações. É uma espécie de superioridade que vem de dentro, é natural, não é forçada. E essa estrutura, essa busca pelo meio-termo, se aplica a inúmeras outras interações sociais do nosso dia a dia. Para a gente ter uma ideia do alcance desse modelo, vamos passar rapidinho por mais alguns exemplos. Olha só como isso é amplo. Pega a raiva, por exemplo. A calma é o equilíbrio entre ser apático demais, a pacatez, e ser explosivo, a irascibilidade. Em relação à verdade sobre si, a veracidade fica entre a falsa modéstia e a arrogância, a jactância. E até no humor. A espirituosidade, ter bom humor, é a virtude entre ser sem graça, a rusticidade, e ser um zombador sem limites. Certo, a teoria é muito bonita, mas e aí? Como é que a gente coloca isso em prática na vida real? A parte final da nossa análise foca exatamente nisso, na aplicação dessa ideia. E essa é, talvez, a grande lição de tudo isso. O texto não está exigindo uma perfeição que ninguém consegue alcançar. Muito pelo contrário, ele apresenta a virtude como uma habilidade, quase como uma arte que precisa ser praticada todo dia.
Exige reflexão constante para a gente ir se ajustando e encontrando nosso meio termo em cada situação. E para a gente fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Olhando para esse modelo que atravessou séculos, em qual área da vida de uma pessoa seria mais necessário hoje buscar conscientemente por esse ponto de equilíbrio? É uma pergunta que transforma essa sabedoria tão antiga numa ferramenta muito prática para os nossos dias.